Fala traders, como é que vocês estão? Hoje não vai ser mais uma análise de mercado, tá? Hoje vai ser uma mini aula para vocês entenderem como que eu utilizo, né, o indicador, o plugin WazeWave para tomada de decisões, tá? Já me perguntaram aí no canal, aí nos comentários e também lá no grupo já falaram para mim fazer uma aula explicativa como eu utilizo esse plugin, tá? Ele é mais um plugin, não é um indicador. Vamos lá. O que ele é baseado, o WazeWave, tá? Primeiro vamos falar quem foi o criador dessa coisa, né, desse indicador. O criador foi David Waze, daí que vem o nome WazeWave, tá? Foi o criador, tá? Vou colocar aqui, ó. Criador. Foi o criador do plugin, beleza? Aonde ele baseou a leitura dele, aonde que ele baseou todo o conceito dele, né, para fazer esse indicador do WazeWave. Ele baseou num cara muito fraco de mercado, né? Isso é ironia, tá? Richard Wyckoff, tá? Que para mim foi um dos mais importantes, né, aí do mercado financeiro, do estudioso do mercado financeiro, tá? Vou colocar aqui assim, é inspiração do indicador, vou colocar assim, inspiração do indicador, tá? Que é onde os caras inspiraram, da onde que tiraram a teoria, tá? Por trás desse indicador que seria o WazeWave, tá? Por que ele pegou toda essa ideia, né, para fazer esse indicador de Richard Wyckoff? Ele, o Richard Wyckoff, né, nasceu lá em 1900, lá vai fumaça lá, no começo do século, tá? Ele, para ajudar o pessoal lá na Bolsa Americana, ele é americano, tá? Ele ajudar os pequenos investidores, tá, na Bolsa, lá em Wall Street, ele criou uma magazine, né, uma revista que se chama Magazine Wall Street, né, revista Wall Street, que ele colocava dicas, né, e o comportamento dos grandes players, tá? Porque ele começou a estudar no decorrer da carreira dele aí, ele começou a estudar os grandes players. Se não foi o primeiro, foi um dos primeiros a estudar o comportamento deles, tá? E nesse comportamento, ele pegou algumas informações, né, no decorrer desses estudos, durante o comportamento dos big players, dos grandes players, e fez algumas leis de leitura e para pegar a teoria, né, o contexto do mercado, tá? Das três leis, o WazeWave se baseou em uma, tá? Eu vou escrever as três leis aqui para vocês, não ele baseou, tá? Ó, as três leis de Wyckoff, tá? A primeira lei, vou colocar aqui, lei da oferta e demanda. Tá? Lei da oferta e demanda. O que seria isso? Eu sempre falo isso com vocês na análise. E a minha leitura é baseada totalmente, quase toda na oferta e demanda. Tá? Nas três leis de Wyckoff, que é a leitura de contexto de mercado que eu utilizo no Price Action. Tá? Lei de oferta e demanda nada mais nada menos que é o quê? Quando você vai comprar uma coisa que está muito, não é valorizado, mas está vendendo muito, 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 aí ali tem uma demanda, por isso que está vendendo muito. Então, quando está vendendo muito uma coisa, um determinado produto, exemplo, um mouse, estou querendo comprar um mouse, e esse mouse vende muito, 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 o preço dele faz o quê? Começa a subir. Tá? Isso é a lei da oferta e demanda, né? Oferta e procura, o pessoal fala, mas oferta e demanda. Né? Então o cara está procurando ali aquilo, está comprando, comprando, e o preço daquele produto está subindo. Então, quando a gente leva para o mercado financeiro, quando tem muita demanda, o mercado começa a subir. Tá? E vice-versa, quando tem muita oferta, você pode ir no supermercado, oferta de carne, oferta de sabonete. Quando tem oferta, o mercado, né, o preço começa a descer. Né? Por isso tem a oferta sabonete XXX, sei lá. Tá? Então, assim, essas leis foi dentro de um mercado mesmo, todo tipo de mercado negociável aqui, mercado, até mercado negro, qualquer coisa. Isso aí é as leis básicas de economia, tá? E essa foi a primeira lei. Não vou basear muito não, porque depois eu vou fazer essa minissérie sobre eu já falei, eu acho que não sei se eu falei no vídeo aqui, mas eu falei lá no grupo Telegram que eu vou criar uma minissérie para vocês de 3 vídeos, tá? Sobre os 3 caras que eu considero os caras mais sensacionais, extraordinários do mercado, que mudou muito a leitura e o comportamento dos plays, tá? É o Richard Wyckoff, desse cara, que foi baseado esse plugin, esse indicador.
Richard Wyckoff, Charles Dow e Elliot, tá? São os 3 que eu vou fazer depois. Aí por isso que mais para frente, quando eu vou falar diretamente do Richard Wyckoff, eu vou falar com mais aprofundado, tá? Para vocês entenderem mais a respeito do que ele fala sobre o mercado. Aonde eu quero chegar aqui, vocês vão entender. A segunda lei dele, a segunda lei de Richard Wyckoff foi causa e efeito, tá? Como é que a gente pode usar causa e efeito no nosso mercado? Tá? Causa e efeito é assim, teve aquela acumulação ali embaixo, o mercado está em tendência de queda, exemplo. Tá? Vou fazer o desenho aqui, mercado em tendência de queda. Chegou aqui embaixo, tá? Ele começou a acumular. Isso aqui é uma causa, tá? Ele está acumulando. Qual é o efeito disso? A acumulação no fundo de mercado. Mercado subir, tá? Mercado comprador. A causa e efeito. Tá? Isso que significa. E vice-versa, tá? O mercado está subindo, chegou aqui em cima, começou a consolidar, tá? Isso aqui foi uma distribuição, tá? Acumulação, distribuição, porque eles acumularam para comprar e subir o preço, tá? Jogar o mercado para cima. Aqui eles distribuíram os contratos que eles estavam aqui embaixo, tá? Por isso que eles ficam distribuindo nesse range, para o mercado não dar pauladas para baixo nem para cima, tá? Meio que maquiado a distribuição deles, igual a acumulação também. E depois o efeito, isso foi a causa, depois o efeito foi o mercado cair. Beleza? Deixa eu deletar isso aqui, para a gente voltar para nossa aula. Beleza, galera? E a terceira lei, que a gente vai basear, tá? Meu Deus, mano, a costa do point fix hoje, hein? A terceira lei que a gente vai basear toda a nossa leitura é esforço e resultado, tá? Essa aqui é a principal que a gente vai utilizar no nosso indicador, tá? Vou colocar aqui, baseado no, ou melhor, base para leitura. Vou colocar assim, base para leitura do indicador, tá? Aonde ele pegou toda a base dele, tá? David Weiss pegou toda a base do indicador Weiss Wave em cima dessa terceira lei de Wyckoff, que é esforço e resultado. O que seria isso? O mercado, tá? Quando ele está com volume, o volume no mercado, a leitura do volume é esse esforço, tá? O resultado é a movimentação do preço, tá? E essa é a lei, essa aqui é todo o contexto por trás, tá? Desse indicador. A terceira lei de esforço e resultado. Aí eu coloquei aqui base para leitura do indicador. Onde foi baseado toda essa ideia de David Weiss, tá? Em cima das leis de Wyckoff, para criar o indicador Weiss Wave. Vamos ver no gráfico agora. Tá? Eu estou com minha plataforma aqui, uma das que eu opero, tá? Da CM Trader. Tem o Profit Pro também. Mas aqui, como já está configurado, eu vou utilizar aqui para mostrar para vocês. Tá? Primeiro, vamos para o indicador, que depois eu mostro aqui nos gráficos. Na plataforma aqui, no Profit, tá? Esse aqui, o CM Trader, é o Profit One, tá? É baseado no Profit One da Neologica, tá? Vocês podem ver que tem aqui, ó, indicador, tá? O Neologica, o Weiss Wave, 3. Esse 3 aqui dentro, tá? Seria o período, tá? O período do indicador. Aqui embaixo, eu tenho aqui até o Weiss Wave do Cohen aqui, que é um analista aí do YouTube, tá? Nem sigo nada dele, só gostei porque aqui na plataforma não tem outro indicador que utiliza ticks. Eu vou mostrar para vocês já. Ó, inserir indicador. Para você colocar esse indicador na sua plataforma, tem vários tipos de plataforma, né? Mas aqui no Profit, todas as versões do Profit botão direito, inserir indicador. Você coloca aqui o Weiss, tá? Eu tenho alguns que eu instalei aqui, esse Result, o Double, que ele pega 2 fractais. Aí o que eu utilizo ali é o da própria Neologica, tá? Que já vem nele, que ele é baseado em períodos, e o do Cohen aqui, que ele é baseado em ticks, tá? O que seria isso? Os períodos são fractais, né? São os períodos de ondas, tá? Quando você dá 2 cliques aqui ou entra no parâmetro, tá?
do indicador, depende muito da sua plataforma, mas é basicamente isso. Tá? Os parâmetros, períodos. Você pode colocar período 1, ele já começa a diminuir o número de ondas contadas. Tá? Esse Waze Wave, tá? Esse indicador, como vocês viram ali, ele é baseado no esforço e resultado. Tá? Aí, isso que a gente usa como leitura de contexto para a gente tomar nossas decisões. Tá? Para você entender ele funcionando aqui, ele pega, tá, por períodos aqui, depende muito como você for configurar, e o time frame que está operando, que eu estou no gráfico de 5 minutos, tá, do mini índice, e o gráfico do pregão de hoje, tá, do dia 14 de 1 de 2021. Ele afere, tá, ele mensura o tamanho da pernada aqui, ó, da onda. Tá? Por isso que é o wave, da onda. Olha só. Vou pegar isso aqui mesmo para ter uma noção. Olha só isso aqui. Ele pegou todo esse movimento aqui. Ó, ou melhor, ele pegou toda essa pernada de alta, tá? Essa movimentação de alta, e mensurou aqui. Isso aqui são barras de volume. Tá? Como vocês sabem lá das leis de Wick, esforço é volume. Resultado é a movimentação do preço. Então, ele teve bastante volume para bastante resultado. Tá? O mercado está numa tendência aqui agora de alta, né? De uma correção. Olha, estava numa onda de impulsão, né? O mercado de alta, corrigiu, chegou no ponto de correção e está dando outra onda de impulsão. Onda 1, onda 2, onda 3. Tá? Isso aqui é os princípios de Elliott. Depois eu vou explicar para vocês nas próximas aulas. Tá? Enfim, não vamos desvirtuar muito não. Para fazer essa leitura, tá? Eu utilizo esses dois. Por quê? Um utiliza ticks. O que seria ticks? Tá? Você já sabe. Um tick, tá? É a movimentação do gráfico aqui, né? Do preço no gráfico. Um tick. Ó, o mercado está dando ticks aqui. Ó. Quando ele está fazendo esse negocinho aqui, essa movimentação são ticks mexendo. Cada tick no índice, vocês podem reparar aqui do lado. Deixa eu dar um zoom aqui para vocês entenderem. Já fica melhor. Ó. Aqui, olha só. 8,5 ele vai passar para 8,9. Tá? Olha lá. Ó. 90, 95, 60. Tá vendo que ele está mudando os ticks dele em 5, 5 pontos? Porque o mini índice anda de 5, 5 pontos. Esse movimento de 5, 5 pontos. Tá? Aqui, um tick, aqui está 15, tá? A configuração que você pode mudar. Um tick seria 5 pontos. 15 ticks, 75 pontos. O que seria isso? A cada 75 pontos a favor da movimentação aqui, quando ele está subindo, ele está formando uma ondinha aqui embaixo. Tá? Ó, porque olha só, ele estava vermelho aqui. Vou pegar aqui para vocês entenderem. Tirar esse zoom aqui. Nada a ver. Ó. Ele começou a descer aqui por ticks. Ele andou 75 pontos, marcou um tique aqui. Vermelho aqui embaixo. Depois ele começou a andar contra essa movimentação de queda, para cima. Então, ele foi só atualizando, 65, 65, a cada pernadinha vai dando 65 e vai somando, tá? Então, ele lê por movimentação, por ticks, tá? Esse aqui é por períodos, tá? Ele está bem baseado, está bem em cima um do outro aqui, o 3 e 15, tá? Esse aqui são por períodos. Se você for clicar aqui, ó, você muda, períodos, tá? Ele pega por períodos do gráfico, por aqui. Ó, eu coloquei 4 períodos. Vamos colocar 2 aqui, ó. 2 períodos. Se eu for pegar aqui, ter uma leitura dele, ó, ele desceu isso tudo aqui, ele contou como 2 períodos, tá? Ó, 1 subiu 2, tá? 2 períodos, marcou. Subiu aqui, né? 2. Deu 1, voltou, né? Começou a marcar, não deu nada, volume baixo. Depois começou a subir por períodos, tá? Por ondas. Se baseia por ondas. Então, como que você configura isso para a sua plataforma, para a sua leitura de contexto de mercado? Você vai colocar ou ticks ou períodos, tá? Você pode utilizar os dois aqui. Se for na plataforma, no Profit, já tem esses dois nativos, tá? Eu não preciso mais nada. De vez em quando eu utilizo esse aqui, ó. Tá? Mas para contexto, para leitura, para operação, eu não gosto, tá? Olha só, isso aqui é um double. 2 é um fractal dentro do outro. Tá? Você pode ver que tem um grandão aqui transparente e o outro aqui igual aqui dentro. Ó, se eu colocar aqui, você vem aqui nos parâmetros. O primeiro período é 5, que é o maior.
o segundo é 3. Se eu colocar 2, ele vai ficar igualzinho lá em cima. Ó, período de 2, 2. Deixa eu passar ele aqui para cima para vocês entenderem. Ó, essa pernada toda aqui, que formada de 2 em 2 períodos, ele fez em um período de 5 aqui, e os de 2 está aqui dentro. Está igualzinho aqui em cima. Ó, barrinha vermelho, né? Fractal, histograma vermelho, histograma verde, vermelho, vermelho. Tá igualzinho. Aí você consegue ver 2 fractais de uma vez para não poluir tanto o seu gráfico, tá? Mas eu não gosto muito não que esse indicador aqui está meio atrasado, tá? Eu peguei ele num site de um desenvolvedor grátis, tá? Você pode pesquisar aí no Google que você vai achar. O WaveWave Double, que você consegue baixar se você quiser utilizar. Mas eu já utilizo só esses dois, tá? Que é o WaveWave da Nelogic, da própria Nelogic, e o do Cohen aqui que eu utilizo para ver ticks, tá? Aí ó, você vai mudando aqui os períodos e vê como que ele se baseia de acordo com a sua leitura. Ó. Esse de 3 aqui tá bem legal, ele tá pegando toda essa pernada aqui, depois ele pegou a pernada de baixo, depois ele pegou a pernada de cima novamente com baixo volume. Aí o que eu falo que é a tomada de decisão. Ó, você traçou sua LTA aqui, o mercado subiu com esse volume, fez essa movimentação, depois ele desceu com volume, segurou aqui, subiu novamente no mesmo nível com volume mais baixo, tá? Você poderia arriscar alguma vendinha aqui, tá? Para pegar a movimentação para vir até aqui embaixo, né? Dar a entrada de um scalp, alguma coisa assim. Mas como ele estava trabalhando no fractal, né? Numa onda de impulsão de compra, porque ele tinha acabado de romper essa microestrutura aqui, então você poderia começar a pensar em compras, tá? Enfim, galera, o mercado, a leitura do mercado, né, de contexto é essa, né, do WaveWave, tá? Vamos analisar aqui para finalizar. Acho que ficou bem claro para vocês. Se não ficou, vocês comentem aí joguem aí nos comentários aí para eu tirar a dúvida de vocês depois, tá? Olha só, a gente tem aqui um canal de alta, tá? Vou traçar aqui. E o mercado está dando muito volume comprador e baixo volume vendedor. Isso é sinal claro de quê? De mercado comprador, tá? Está tendo muita demanda na compra para o preço subir. Ó, muita demanda na compra, tá? Aquela lei de oferta e demanda que eu falei para vocês. Tá? Você pode utilizar também. Só para finalizar mesmo, aonde você utiliza aquela lei de esforço e resultado? Você vê o esforço pelo volume, tá? Isso aqui é o volume negociado, tá? Pela essa queda. Aí você viu o mercado, exemplo aqui de uma absorção. Vamos para o gráfico de 1 minuto, fica mais claro para a gente entender isso aqui, esse contexto. Tá? Ó, aqui no começo do mercado. O mercado tinha acabado de romper uma estrutura que estava traçada aqui. Tá? Tinha uma aqui e tinha outra aqui. Ó. Ele já abriu com rompimento, tá? Mas segurou num topo. Segurou no topo, entrando volume vendedor, tá? Ele voltou a testar, voltando a testar num topo, tá? Com volume mais baixo na compra. Ó. Olha só como é que o volume desceu, tá? Se eu for ver, por isso que eu gosto de utilizar esses dois. Eu vejo por períodos, tá? Por períodos aqui eu gosto de ver por 2, tá? No gráfico de 1 minuto eu utilizo o período 2 e no gráfico de 5 minutos eu utilizo 3. Porque no 2 você tem um fractal menor para utilizar aqui, tá? Uma leitura de ondas menor. Ó, o mercado desceu, depois subiu com esse volume minúsculo aqui, ó. Subiu isso aqui. Poderia ter arriscado uma venda aqui e buscado a mínima do mercado, tá? O esforço resultado é isso aqui, ó. Olha o tamanho desse volume. Subiu isso tudo, tá? Ele absorveu toda, ou melhor, ele ficou exausto, né? Exauriu toda a sua força aqui em cima, com barras de exaustão, tá? De fraqueza compradora. Olha só isso aqui, ó. Isso aqui é uma barra de exaustão, tá? Mostrando que o mercado não queria subir mais. Se você fosse ver todo o contexto também por trás disso, você poderia ter puxado um Fibonacci aqui, já estava traçado, porque eu deletei aqui para fazer a aula, tá? Ele segura onde, ó? 61.8 do Fibonacci. Ele segurou aqui na região de Fibonacci, 61.8. Sentiu, tá? A exaustão do mercado com esse volumaço, ó. O volume ficou subindo, subindo, subindo. Não estava tendo mais resultado. O mercado estava
exausto, já não estava conseguindo subir, estava absorvendo mesmo também aqui os contratos, tá? Algum vendedor estava socando o preço para baixo. Não é à toa que ele fez o padrão V de rejeição. Ele rejeitou toda essa subida aqui com o volume, tá? Depois desceu com volumaço também, e aqui embaixo fez outro padrão para a gente. A gente tinha também aqui uma linha de tendência de alta, tá? Aqui, ó, né? O mercado trabalhando aqui nessa região. Ele sentiu a absorção do mercado com o volume negociado altíssimo no período de 2 do Wave, sentiu a absorção. Você poderia esperar ele subir, né? Fazer uma correçãozinha, voltar, tá? Voltar com baixo volume. Não vai entrar aqui já não, porque isso aqui já é adivinhar, tá? Aonde você vai entrar. Qual que seria a tomada de decisão? O mercado desceu. Ó, o mercado estava descendo, né? Começou a sentir que fica lateralizado, acumulando, acumulando, acumulando. Ficou acumulando, o preço aqui já virou, ó, olha o tamanho do volume aqui negociado. E o preço não estava descendo, muito esforço para pouco resultado. Sinal de que? Fraqueza. Sinal que o mercado tem grande probabilidade de reverter para cima. O mercado ficou sentindo a demanda, né, o volume. Olha aqui, o volume começou a descer, a cair exponencialmente. Ó, tá? Ele subiu com baixo volume, voltou a testar com baixo volume. Ó. Quando ele voltou a testar, você poderia ter entrado em alguma compra aqui, com alvo aqui em cima. Tá? Isso aqui é no gráfico de 1 minuto. Hoje o mercado ficou muito ruim para a gente ter uma noção melhor disso. Vamos ver aqui, uns dias atrás aqui. Ah, sei lá, uma leitura aqui no dia 8 de janeiro. Tá? Aqui, ó. O mercado iniciou aqui atrás, né? Ó, o mercado abriu aqui, ó. Né? Aí você já começa a ter uma leitura do mercado. Ó. Ele começou a trabalhar com baixo volume, tal, estava numa tendência de alta, né? Ó, volumaço de alta. Aqui, ó, movimentação de alta absurda. Chegou aqui, ele abriu com um gapzinho de baixa. Ó. Isso eu não gosto de fazer aula aqui no Profit. Fica muito desconfigurado. Ó, enfim, abriu um gap de baixa, tá? Começou a trabalhar aqui dentro. Trabalhar, trabalhar, trabalhar. Chegou aqui embaixo, tá? O volume até aumentou um pouco na venda. Deu fundo triplo, rompimento de estrutura, entrou volume financeiro na compra, entra comprado. Confirmou, né, rompendo com candle institucional, você já entra comprado. Se você não entrou aqui embaixo, você entra comprado aqui, depois de romper uma estrutura de baixa. E olha só como é que o mercado foi com a paulada para cima. Tá? Ele fez aqui, ó, olha só, o mercado subiu com volume, sentiu lá em cima depois desse volumão, sinal claro aqui de exaustão. Outro ponto de entrada chave, tá, para vocês. Poderia ter puxado uma linha de tendência aqui e entrado no rompimento, ou entrado em algum rompimento aqui de algum candle gatilho, que seria aqui esse enforcadinho, esse spinning top, tá? Mostrando a virada de mão, tá? Mas o principal aqui também seria meio arriscado, tá? Bem arriscado, porque você estaria adivinhando um topo, tá? Mas pela leitura do volume você já consegue antecipar um pouco, tá? O mercado fez o quê? Ele subiu um volume, sentiu, fez o padrão de rejeição, que eu sempre falo para vocês na análise. Esse padrão aparece quase todo dia, tá? Voltou a testar o padrão de rejeição, um volume menor, ó, o volume começou a diminuir, um volume menor, sentiu outra exaustão com outro candle gatilho, aqui você entraria tomar de risco, entrou aqui com a sua entrada na venda, stop logo acima, alvo técnico, esse fundinho aqui, tá? Olha o tamanho do seu gain, tá? O tamanho do seu stop. Um 3 para 1 aqui bonito, tá? Chegou até a dar mais. Então, sim, tenha paciência. Aqui você poderia ter entrado? Até poderia, mas ia ficar muito arriscado. Espera ele voltar, fazer o reteste, ter essa leitura junto com o Wave, tá? O Wave eu utilizo mais para exaustão e absorção, tá? E no teste, nesse reteste que é o mais importante. O mercado subiu com volume, ó, o mercado subiu com volume, sentiu, o preço voltou.
subiu novamente com volume reduzido e entrou na venda, tá? Mostrando uma rejeição, mostrando aqui uma reversão de mercado. O mercado começou a trabalhar com bastante volume igual aqui. Provavelmente quando ele fica consolidado, esse volume fica igual. São os HFTs, tá? Os High Frequency Trading, tá? Trabalhando. Depois ele subiu novamente na mesma linha, tá? Na mesma leitura, com baixo volume. Olha aqui o volume, como é que caiu. Secou o volume na compra aqui. Olha só, o mercado subiu, tentou jogar o preço abaixo, subiu de novo. Olha isso aqui. Isso aqui foi trade dado, tá? E para ficar mais claro ainda, ele formou uma estrutura de alta. Quando rompeu a estrutura, você poderia ter entrado com a sua compra, com a sua venda, perdão, aqui, stop acima, tá? Alvo técnico primeiro seria aqui, depois aqui, depois aqui, tá? Deu todos os alvos técnicos. Ah, não, eu entrei aqui. Eu entrei, ele rompeu, ele voltou a testar novamente com baixo volume, eu entrei aqui no toque, tá? No reteste da linha de tendência de alta, porque ele rompe, a maioria das vezes ele rompe e volta a testar, mas muitas das vezes também ele rompe e vai direto, tá? Então, se você ter uma leitura mais clara e sabe que o mercado está vindo com baixo volume subindo e ele vai romper isso, já entra com vendida aqui, stop logo acima, tá? Essa é a minha leitura com o Waze-Wave. Você pode aí, pega o que eu acho que eu vou recomendar para vocês, tá? E acho interessante é o que? Pega sua plataforma, joga o indicador Waze-Wave aí, tá? E vai configurando de acordo com o seu time frame, tá? Eu opero 5 minutos, às vezes eu coloco aqui o 10 minutos, né? Às vezes não, na outra tela aqui que eu tenho, fica 10 minutos e 15 para eu ver também os outros time frames, para ver como que o mercado está se comportando. Tem um dólar aqui também na minha tela, que eu dou uma olhada, tá? E é isso, galera. É mais para ter essa leitura de volume, tá? Ah, eu não tenho o Waze-Wave, eu tenho só o volume. Você também consegue. Mas fica muito mais difícil ter a leitura pelo volume, tá? Porque olha só, a mesma leitura ali que eu falei para vocês de absorção, vamos lá para um minuto. Agora vai saber onde estava, dia 8, né? Aqui, ó. Olha só, fica mais difícil ler no volume, mas tem como ver também. Se for um time frame maior, você consegue ver com mais clareza. Mas aqui, no Waze-Wave, o bom é que você consegue pegar time frames menores e ter mais clareza para você operar, tá? Você podia colocar até o volume financeiro com cor aqui, tá? Que ficaria mais didático. Mas aqui dá no mesmo. Deixa eu ver se tem como colocar aqui, ó. Ó. Mercado fez aquela subida, né? Com aquele volumão, olha o tamanho do volume aqui embaixo, ó, junto com o Waze-Wave aqui. Depois ele desceu com volume também. Voltou a testar com volume menor, tá? Mas não está tão claro igual aqui, né? Deu a venda, veio para baixo, sentiu a absorção do mercado em um fundo triplo, tá? Na mínima do dia, tá? Volume alto, não teve resultado, teve muito esforço para pouco resultado. Aqui também viu que olha o tanto de volume financeiro negociado. Depois ele explodiu com volume alto, veio testar para baixo com volume baixo, subiu novamente. Olha aqui, como é que teve bastante volume aqui, mas aqui não apareceu tanto volume, tá? Se você for colocar, você tem que ter uma leitura muito filtrada com o volume financeiro, porque ele pode dar essas pegadinhas aqui, tá? Porque o volume foi muito maior. Então aqui você poderia considerar, pelo volume maior, a absorção no topo, tá? Pelo Waze-Wave você já mostra que é fraqueza, tá? O volume já estava bem reduzido, tá? O volume na perna não teve tanta movimentação com essa força toda que eles jogaram aqui, tá? Você pode também utilizar o volume financeiro para olhar isso, mas fica muito mais complicado, tá? Você analisar pelo volume financeiro. Você pode olhar pelo volume aqui das ondas, que também é negociado ou por ticks ou por períodos, tá? Que ele vai aferindo, vai mostrando, mensurando para a gente, tá? Para a gente ter essa leitura melhor do mercado. Tá, foi uma mini aula aqui. Não preparei a aula muito bem, não sei se vocês entenderam, mas acho que ficou bem claro. Tá? Qualquer dúvida vocês colocam aí nos comentários. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreva, compartilhe o vídeo aí para quem quer aprender um pouco mais sobre mercado financeiro, principalmente sobre como utilizar esse indicador, esse plugin Waze-Wave, tá? Fiquem com Deus, bom pregão a todos amanhã. Ah, e não se esqueçam, hoje à noite
tá? Depois do pregão, quando o pregão fechar, eu vou fazer a nossa análise de mercado. Mas já vou deixar aqui meu abraço para vocês. Bom pregão a todos amanhã, tá? Fica com Deus e fui!